assim, não faça nada. Falei, ué, e agora? Como assim eu não vou fazer nada? O que significa isso? Eu já não sei o que fazer, o Senhor fala para eu continuar não fazendo nada. Porque você vai, no decorrer da sua vida, vai acontecendo situações, aí você tem enigmas de o que você vai fazer da sua vida, o que você, as decisões que você vai tomar, aonde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, e aí você fica assim, não, é isso que Deus quer para a minha vida, é agora, é isso que vai acontecer. Aí Deus fala, aí você tem um entendimento, não, Deus não quis isso. Bom, se Deus não quis isso, é aqui. Bom, Deus não quis isso também. Ué. Aí você fala, será que Deus quer que eu faça isso ou você quer que eu faça isso? Porque, às vezes você pensa assim, não, Deus quer que eu faça a obra dele. Porque não é assim. A maioria das vezes, Deus sempre quer que eu faça a obra dele. Aí você começa a investir no seu ministério. Você começa a querer pregar e etc. Aí você nunca tem uma oportunidade para pregar. Ou para cantar. Ou para fazer qualquer coisa. Você fala, ué, não era isso que Deus queria de mim? Não aconteceu nada. Ou você fala, ou você entende que Deus quer que você se dedique não sei, a ter uma empresa. Deus fala assim, eu vou te dar uma empresa. Aí você abre a empresa, depois de 3 meses, quebra a empresa. Você fala, ué. E aí você fica assim, não foi Deus que falou que eu ia ter tal coisa, não foi Deus que falou que eu ia comprar minha casa, ou que eu ia ter meu carro, ou que, eu não sei, eu ia ter muitas condições de ajudar outras pessoas. Está dando tudo errado. Como assim? E aí você ora e Deus fica quieto. E nesse contexto, eu quero falar de 3 homens. 3 homens que nós temos hoje como um dos maiores exemplos da Bíblia. E eles passaram por isso. E porque às vezes a gente olha os exemplos que nós temos da Bíblia e acha que nós estamos tão distantes deles. Acha que nós não passamos pelas mesmas coisas e que nós jamais teríamos a honra, ou Deus jamais faria tal coisa nas nossas vidas, como Ele fez na vida daquelas pessoas. Mas isso não é verdade. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você, para mim. E não importa o que está acontecendo, às vezes você se vê totalmente na contramão daquilo que Deus te disse que iria fazer com você, e você fala, Deus, eu estou totalmente perdido, isso não era para estar acontecendo isso pelo que o Senhor disse. Será que foi o Senhor mesmo que disse? Né? Você já pensou isso? Se for assim, acho que não foi Deus que falou, não. Não foi Deus que falou, porque já passou 10 anos, e eu estou numa direção que não tem nada a ver. É a mesma coisa de Deus falar que você é jogador de futebol, você já tem 25 anos e nunca entrou em um clube. Você vai falar, cara, desculpa, mas você não vai ser jogador de futebol. O que a gente tem na nossa mente é que um jogador de futebol vai crescer, né, desde os 8, 9 anos, já vai entrar em um clube, já vai ganhar campeonato, você vai entrar no quarto dele, já vai estar cheio de troféu, não é assim? Se você olhar o Neymar quando criança, o quarto dele já era lotado de troféu. Eu falava, meu Deus, quando eu era criança eu tinha um sonho de ser jogador, eu falava, mano, eu não tenho nenhum troféu. Eu já estou com 13, 14, 15, 16. Mas no fundo eu já sabia que Deus não queria isso de mim. Mas não significa também que só porque eu sabia que Deus não queria isso, que eu sabia o que Deus iria querer para mim. E que eu iria estar totalmente no caminho e pronto e... Não é assim que acontece. E eu quero que você abra a sua Bíblia no versículo de Gênesis, capítulo 12. Eu vou contar a história de uma pessoa não muito conhecida, chamada Abraão, José, também não muito conhecido, e Davi. Esse aí é o menor de todos. Tudo. E eu vou contar a história deles, e eu quero que vocês prestem atenção em uma certa coincidência, não é coincidência, uma similaridade, existe a palavra, né? Isso assim.
uma certa similaridade entre essas histórias. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia não menciona nada a respeito de Abraão antes disso. Ele vem contando a linhagem, e aí chega em Abraão. E o primeiro versículo que tem é esse. Deve ter algum, pelo menos no Velho Testamento, né? Mas aqui não diz se Abraão era fiel a Deus, o por que que Abraão adorava a Deus. A gente não sabe por que que Deus escolheu Abraão. Porque Abraão veio de famílias e lugares pagãos. A família dele, as cidades que eles eram, adoravam outros deuses, não adoravam o Senhor. Então, Abraão já era totalmente uma exceção. Por que que ele começou a adorar ao Deus? Eu ia falar de Israel, mas Israel nem existia. Por que que ele começou a adorar ao nosso Deus, sendo que ele não veio disso? E aí, Deus escolhe Abraão, fala com Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Gente, esses 3 homens que eu vou falar, porque às vezes a gente pensa assim: ah não, Deus não faz isso, ou não faz aquilo, ou vai fazer aquilo porque eu sou pobre. E não tem crente rico, aí eu nunca vi. Gente, esses 3 homens eram muito ricos. Muito ricos. Abraão, a família dele era muito rica. E Deus fala para ele sair andando por aí e que Deus ia mostrar a terra para ele. E antes de ir para essa cidade que eles estavam, o pai de Abraão queria ir até Canaã. Mas eles pararam em Harã. Harã é uma cidade que inclusive é o nome do irmão de Abraão. E aí, o irmão de Abraão morre, e o pai dele sai andando em direção a Canaã, mas eles param na cidade de Harã. E aí Deus manda Abraão sair daquele lugar, sair da tua família, sair de perto de tudo aquilo que ele tinha como base. Porque a nossa família, nós temos como uma coisa totalmente importante. Nós jamais vamos pensar que Deus quer que nós nos afastemos dela. Nos afastamos dela. Afastemos? Estava certo. Mas, às vezes, o que Deus tem para você está longe da sua família. Às vezes, o que Deus tem para você está longe do ambiente que você já está. Às vezes, o que Deus tem para você não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo hoje. E essa foi a primeira promessa, a primeira parte da promessa de Abraão. Era para ele sair de casa. Então, Abraão, totalmente confiando em Deus, sai andando. E ele chega até Canaã, chega em uma das cidades de Canaã. E quando ele chega lá, olha que engraçado, porque, deixa eu ver aqui, deixa eu ler o final da promessa para vocês verem que coisa incrível. Olha o que ele diz no versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Já pensou, Deus, gente, Deus falando isso para você? Tornarei seu nome famoso. Eu seria daqueles: não, Deus, eu não quero. Eu não quero ser famoso, não. Quem aqui tem vontade de ser famoso, já teve? Pode falar a verdade. Quem aqui já teve vontade de ser famoso? Eu nunca tive. O Guinho, você já teve vontade? A Daniela também. Alguém mais? Meu pai. Mais alguém? Você quer ainda? A Kelly também. Ju? Você vê, tem pessoas que querem ser famosas. Eu nunca quis ser famoso. Não quer mais não, né? Você vê que são os que mais aparecem. Por que eu estou aqui, gente? Eu não quis. Eu sempre quis ser jogador, mas era só porque eu gostava de jogar bola. Não tinha nada a ver com a fama. E a gente não sabe se Abraão queria também. Abraão não pediu. Abraão não falou: Senhor, eu quero ser pai de nações. Eu quero ser famoso. Eu quero que as pessoas no futuro me chamem de pai da fé. Não, Abraão não pediu nada disso. Deus falou: eu vou fazer com você. E Abraão falou: tá bom, né? Tá bom.
Deus, água é bom demais. E você será uma bênção. 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu Deus, que responsabilidade. Se Deus fala isso para mim, eu acho que eu fico louco da cabeça. Meu, como? Como assim? O que Deus vai fazer para mim? Como que todos os povos da terra, gente? Sabe por quê? Eu pensaria a primeira coisa, porque Sara, que nessa época chamava Sarai, eu não sei se é Saraí ou Sarai, mas não tem acento, então é Sarai. Sara era estéril, gente. E outra, sabe quantos anos Abraão tinha aqui? Quem sabe? Levanta a mão. Não precisa falar. Quem sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus falou isso para ele? Só o Hugo. Não. Quem tem certeza que sabe? Levanta a mão. Só o Hugo. A Renata acertou. 75 anos vividos onde Deus não falou nada para Abraão. E aí Deus fala uma coisa para você com 30 e você fala, nossa, mas eu já não tenho tempo para viver isso. Já era. Como que Deus me promete uma coisa com 30, 40 anos? Não vai dar tempo. E com 75 anos de idade foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. E ele falou, olha, eu vou fazer você, eu abençoarei todos os povos da terra através de você e farei uma grande nação. Gente, como? A minha esposa é estéril. E eu tenho 75 anos. No mínimo, eu ia pensar, gente, bom, beleza, eu vou sair, ano que vem a Sara vai estar grávida. Porque Deus sabe que eu estou com 75 anos, eu já não estou mais naquele pique dos 20, Sara também já não está daquele jeito, muito difícil de ter filho. Deus tem que fazer isso logo, se Deus prometeu, porque vai ser rápido. Então, beleza. Abraão sai e confia em Deus e faz aquilo que Deus mandou. A primeira cidade que ele chega, sabe o que acontece? Tem fome na cidade. Ele tem que sair de lá. Não é possível. Pensa, Deus fala assim, sai daí que eu quero te abençoar. Você fala, mano, eu vou direto para Dubai, que eu tenho certeza que lá vai ter alguém que vai falar, olha, toma aqui esse ouro que Deus reparou para você. Eu vou fazer você um grande povo, mano, eu vou chegar na cidade e a gente vai estar tão tranquilo e aí Deus vai tocar na Sara e ela vai ser curada. Não. Primeira cidade que eles chegam, a cidade tem fome. E aí ele sai de lá. Sai de lá, vai para onde? Para o Egito. Chega em Egito, ele já combinou um negocinho com Sara, porque ele sabia que Sara era muito bonita. A Bíblia fala exatamente assim. Abraão sabia como ela tinha boa aparência. Então ele chega para ela e fala assim, ó, você vai chegar e falar para todo mundo que a gente é irmão. Gente, Abraão mentiu? Não, Abraão não mentiu, gente. A Michelle achou que sim. Ele não mentiu, porque Sara era meia-irmã de Abraão, por parte de pai. Então ele só estava ali, meia verdade. Só estava ali trabalhando no limite. Ele chega e fala assim, se a gente chegar lá e eles descobrirem que eu sou casado com você, eles vão me matar. Então é melhor que a gente fale que você é minha irmã. Aí beleza, vamos pensar agora a situação que Abraão está. Ele chega, Deus fala para ele que vai fazer coisas incríveis. Ele sai de lá crendo em Deus, confia, chega em uma cidade que ele não sabia qual que era. A cidade tem fome, ele vai para o Egito, chega lá e aí as pessoas já começam a querer pegar a esposa dele. Gente, isso já me faria totalmente falar, mano, eu tive um pesadelo, eu tive alguma coisa, não foi Deus que falou comigo, eu estava doido, eu acho que eu tomei vinho demais. Não é possível. E aí, isso dá um problemão para ele. Porque o faraó, as pessoas começam tanto a falar de Sara que chega no faraó. Aí o faraó chama Sara e começa a dar presentes para ele, porque achando que é irmão, começa a dar presentes para ele e tal.
Aí, o que Deus faz? Não, você não vai ficar com ela, filho. Você não vai pegar a Sara. Começa a dar doença em todo mundo. O faraó chega e fala assim, por que você fez isso comigo? O que eu te fiz? Por que você não me avisou que ela era sua esposa? E aí Abraão explica, ele fala, bom, vai embora logo dessa cidade, vai embora daqui, a gente não quer ver você e nem a sua esposa. Vai com Deus. E expulsa ele. Eu ia falar assim, caramba, não acredito que eu estou vivendo isso. E aí, beleza. Passa-se um bom tempo. Abraão começa a prosperar. Abraão começa a ver a sua riqueza crescendo e as coisas dando certo. Se fosse eu, já pensaria, bom, as coisas estão agora, né? Tá acontecendo, mano. Tá acontecendo. Estou ficando rico, estou ficando cada vez mais rico, tomando cada vez mais terras e terras e terras e tudo dando certo. É agora. Não é agora, filho. Espera. E aí ele chega em outra cidade, em Gerar, e de novo, o rei fica sabendo de Sara. Ele de novo fala que ela é irmã dele. E o rei, só que dessa vez o rei tomou ela como esposa. Só que a Bíblia fala que Deus não deixou ele tocar nela, mas ele tomou ela. Agora pensa Abraão em casa, depois de saber que a sua esposa não vai dormir com ele, falando, mano, minha esposa está lá no palácio agora. Deus não falou para Abraão, fica tranquilo, Abraão, fica tranquilo que está tudo bem. Não, ele não falou nada disso. Abraão tinha que estar confiando em Deus todo esse tempo, crendo na promessa dele, sendo que a sua esposa estava lá no palácio, e ele não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Gente, é muito difícil isso. E às vezes você está passando pela mesma situação. Deus te prometeu algo incrível, e a primeira coisa que você faz é exatamente assim, Deus pega e fala assim, olha, eu tenho isso para você, aí você, beleza então, é isso que eu vou fazer, eu vou começar a pregar, vou começar a cantar, vou começar a servir na igreja, ou eu vou começar com a minha empresa, foi isso que Deus falou. Dá 1 mês, 2 meses, as coisas começam a dar errado, começa a virar tudo de ponta cabeça, você vai para outra direção, para outra cidade, você começa a trabalhar em outro emprego, até você pensar e falar, o que está acontecendo? Eu estou totalmente perdido, isso não tem nada a ver com a promessa de Deus. Você já pensou como que Deus fala para você, Pet, que a sua esposa, que você vai fazer, que você vai ser pai de nações, e a sua esposa casou com o rei? Você vai falar, deu errado. Já era. Aí de novo, Deus não permite, Deus dá um sonho para Abimeleque, que era o rei. E Abimeleque chega para Abraão também e fala, por que você fez isso com a gente de novo? E aí tudo bem, resolveu. Aliás, foi aí que Abraão dizimou para Abimeleque, porque eles viraram amigos depois disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que Abraão não viu a promessa de Deus se realizando em todo esse tempo. E aí beleza, passam-se 10 anos. 10 anos morando em uma cidade que você não conhece, em uma cidade que Deus falou que iria dar para os seus descendentes, e as coisas não acontecem. Então Sara fala o quê? Deus falou isso aí, mas eu tenho certeza que não vai ser de mim. Não vai ser de mim. Então, pega aqui a minha serva, e pronto, faz um filho, ele vai ser seu herdeiro. É isso aí que Deus quer. E naquela época era muito comum acontecer isso. Se você tivesse uma esposa que era estéril, era muito comum você dar uma serva ou uma concubina, que fala na Bíblia, para você ter um herdeiro, senão você não ia ter linhagem. A sua linhagem ia acabar ali. E aí Abraão faz isso, falou, tá bom, você está falando, né? Abraão também não é besta. Bom, se ela quis, é porque Deus está aí, ó. Esse é o meu filho. E com 86 anos de idade, passaram-se 11 anos, ele tem Ismael. Aí beleza, eu imagino que a casa deve ter ficado alegre, ele deve ter ficado alegre, a serva deve ter ficado alegre, mas, de novo, gerou um problemão na casa dele isso. Porque Sara começou, se eu não me engano é Agar começou a desprezar a Sara, começou a zombar dela, começou a tratar ela mal, porque ela estava grávida. Ela era tudo que Abraão queria e Sara não podia fazer. Então,
pensa o clima dessa casa. Porque ele não sabe se ele fica feliz porque o filho dele vai nascer, ou ele não sabe se ele fica triste porque a esposa dele está amargurada, a sua casa, eu imagino que devia ter briga, que devia ter aquele clima ruim, sabe? Pensa duas pessoas que não se gostam vivendo junto. Mais uma vez eu pensaria comigo mesmo, será que é isso que Deus quer para mim? Será que é isso que Deus disse que queria para mim? Será que o meu filho, o meu herdeiro que Deus disse que ia dar para mim é nessa situação? E aí Deus chega para ele e fala, Deus chega para ele com 99 anos, tá? Ou seja, desde que Ismael nasceu, foram mais 14 anos. 24 anos depois da promessa que Deus deu, Deus fala para ele de novo, olha, não vai ser Ismael, filho. Eu imagino que Abraão falou, mas como? Você sabe quantos anos eu tô? Você sabe, Sara tinha 90 anos de idade e ele tinha 99 anos de idade. E Deus chega para ele e fala, não é Ismael, você vai ter um filho de Sara. Porque, cara, se passasse 24 anos, é difícil saber que Abraão ainda confiava em Deus ou acreditava, servia a Deus. Porque, lembrando, gente, ele não era uma pessoa que tinha igreja, ele não era uma pessoa que tinha irmãos ajudando ele não era uma pessoa que tinha pregação para ajudar ele. Ele era um cristão não, porque não tinha Cristo, mas eu digo, ele era uma pessoa que servia a Deus sozinho. Devia ter um ou outro que ele encontrava ali, mas eu digo que ele não tinha alguém para ajudar. Não, permaneça firme. Deus vai fazer com que a sua promessa aconteça, Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Não, ele não tinha isso, ele não tinha essa harmonia que a gente tem hoje, essa oportunidade que nós temos de ser lembrados dia a dia que Deus é fiel. Ele não tinha outro Abraão para falar que Deus iria cumprir a promessa dele. E se passaram 24 anos, às vezes Deus te prometeu algo que você está vivendo totalmente na contramão e já passou tantos anos, você fala, o que eu estou fazendo aqui, velho? O que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que Deus me prometeu? Não está acontecendo isso. Se eu tivesse com 99 anos, naquela época as pessoas viviam bastante anos até, 99 era velho, mas você tinha uns bons anos pela frente, mas mesmo assim eu já pensava, eu estou ficando velho, e velho, e velho, e velho. Deus não prometeu isso para mim, não é possível. E com 99 anos, Deus fala que no ano que vem, aí sim, se você ler, Deus fala assim, no ano que vem, Sara vai engravidar. E no ano que vem, com 100 anos de idade, ele tem Isaac. Ou seja, você tem noção de tudo que ainda estava prestes a acontecer, mas como Deus avisou tudo antes? Como Deus prometeu tudo antes? Então, não é porque você está totalmente ao contrário, não é porque você está perdido, não é porque você às vezes está sentindo, nossa Deus, eu não sei o que eu vou fazer, não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu, então isso não vai acontecer, que Deus não vai fazer a sua promessa. Você tem que continuar crendo e confiando que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu para você. A gente cantou aqui, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Isso é difícil de cantar quando você está numa situação nada a ver com o que Deus prometeu. Mas Deus cumpre a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa dele e você não pode jamais esquecer disso. A outra pessoa que eu quero falar, como eu falei, é José do Egito. José do Egito é uma história melhor ainda. Porque José, ele já começou a vida sem Deus falar nada para ele. Deus não falou com ele. José não teve promessa. José, quando era criança, ele já era... Alguém sabe me dizer por que José era um predileto? Quem sabe me dizer por que José era predileto? Não vale você, alguém. Pet também não. Pode falar, Mel. Exatamente. Ó, vocês estão sabendo, assim vocês dois. Não pode roubar. Glória a Deus. Gente, ele era o primeiro filho de Raquel, que também era estéril. E o pai já estava ali, né? Jacó já estava meio velho, sabe? Todo mundo fala do filho de pai velho, ou filho de vó, filho de vô, é o mimado, é o mais amado,
É o que pode tudo. É o filho de pai velho. Esse cara era José. A Bíblia fala que o pai dele deu uma manta para ele, uma roupa especial. E alguns estudos dizem que isso poderia significar que era uma demonstração da intenção de Jacó de transformar ele o herdeiro. Tem noção disso? Não tem como afirmar isso, mas só de você dar uma roupa especial para o menino novo, os irmãos já olham assim, ó. O que foi que o pai te deu, hein? Não é, não? Não é assim? Eu sei o que é isso, gente. Eu sou o filho mais novo. Você ganha uma coisa do pai. O que foi que o pai te deu? Nossa, hein? Uau, que legal. José era esse cara. Ele não tinha culpa nenhuma. E aí ele tem... A única coisa que ele teve foi uns sonhos. Onde ele via... gente, perdão, esqueci. Eu ia falar pessoas, mas não era pessoas se curvando. Feixes de trigo se curvando a ele e tal. E aí ele foi contar na maior inocência. E aí os irmãos já estavam num ódio. E aí os sonhos foi a gota d'água. Foi o que faltava para eles falar, mano, vamos matar ele. E aí olha que engraçado, você presta atenção nisso. Jacó fala assim, vai ver como estão os seus irmãos, leva comida para eles, leva água, que não sei o quê. E José foi na maior inocência. Chega lá, os irmãos dele pegam e tentam matar ele. Só que Rúben não deixa. Rúben era o irmão mais velho, falou, não vamos fazer isso com ele. Deixa ele aí, vai. Jogaram numa cisterna. Eu ia falar num buraco, um nome muito chique, cisterna. Jogaram ele numa cisterna e deixaram ele lá. E depois voltaram lá e venderam ele como escravo. Gente, acho que, José é embaçado. Porque que cara fiel a Deus. Você ser vendido como escravo logo cedo. Os seus irmãos tentarem te matar. E você vê isso porque a Bíblia fala depois que José implorou pela vida dele para os irmãos. Quando eles estavam... Você tem noção do que é ver o seu irmão te vendendo como escravo e você não poder fazer nada? E a Bíblia fala que os irmãos dele, no futuro, chegaram para ele e falaram assim, eu lembro de você quando você implorou pela sua vida. E José foi vendido como escravo. Beleza. José, sendo muito fiel a Deus, começou a trabalhar para Potifar. Sempre fazendo aquilo que é certo. E Deus foi prosperando Potifar. Até que Potifar fala, não, eu vou te promover. E foi promovendo. A Bíblia fala que Potifar deu praticamente tudo na mão dele. Eu falar assim, mano, Deus me honrou, é agora. Já era, é isso. Olha onde eu estou agora. Olha onde eu estou, olha o que Deus fez na vida da gente. O baterista da igreja. Eu fui vendido, mas agora eu estou aqui porque, gente, Potifar era chefe do exército de Faraó. Então o cara era rico. E ele colocou José para cuidar de tudo isso. Então ele estava vivendo bem, vivendo tranquilo. Eu imagino que se fosse eu ia falar, mano, é isso, Deus faz isso com a gente. E aí, como todos sabem, ele é jogado na prisão. E é essa hora que eu imagino que eu estaria pensando, mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? O meu pai era rico. Eu podia estar na casa do meu pai, os meus irmãos me venderam. Por que eu continuo sendo fiel a Deus? Por que eu continuo tentando agradar a Deus ou fazendo aquilo que eu acredito que é certo? Sendo que eu fui vendido como escravo, abandonado, nunca mais vi meu pai, nunca mais vi minha família, nunca mais vi minha mãe. Eu fui tirado de tudo isso, eu era rico. Gente, ele era rico. E aí ele estava preso por uma coisa que ele não tinha feito. Ele foi preso tentando não desagradar a Deus, não tentando desagradar o Potifar. Isso é totalmente contra, talvez, aquilo que ele tinha entendido do sonho dele. E por que naquela época os sonhos eram tão importantes? Naquela época, a cultura, um sonho era literalmente muito importante. Ninguém pensava, tipo, mano, tive um sonho, eu comi muito. Não. O sonho era muito importante.
Então, quando ele falou isso, provavelmente alguém deve ter dito, mano, você não tem noção, isso aí é uma bênção, é honra. Talvez o pai dele pensou isso. Talvez ele pensou isso. Ele falou, não é possível, será que vale a pena mesmo ser fiel a Deus? E José não teve profeta, José não teve pastor, José não teve irmão sendo usado por Deus, José não teve culto, não teve pregação, não teve ninguém falando para ele, filho, continue firme, Deus vai te honrar. Não, José não teve nada disso, gente. Ou seja, nós temos hoje ele como um grande exemplo, mas ele passou por coisas muito mais difíceis do que nós. Ele viveu coisas muito mais difíceis do que nós. Então, às vezes você está se perguntando, Deus, será que eu realmente estou na sua promessa? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que você quer que eu faça? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não dá detalhe? O que o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai fazer? Às vezes Deus te prometeu alguma coisa que você está esperando há tanto tempo, já passaram-se anos, e você está se perguntando, será que foi Deus que disse isso para mim? Porque eu não estou vivendo isso. Será que vale a pena eu continuar fazendo isso? Será que vale a pena eu continuar aqui? Gente, vale a pena. Vale a pena. Porque eu tenho certeza que José, nem Abraão e nem Davi imaginaram que hoje a gente estaria falando deles. Às vezes, Deus tem um propósito para a sua vida tão grande que você nem pode imaginar, mas às vezes, em futuras gerações vão estar falando de você, vão estar falando do que você fez, vão estar falando de como você foi fiel. Se você for fiel hoje, se você continuar sendo temente a Deus, continuar fazendo aquilo que Ele quer que você faça, continuar fazendo aquilo que agrada a Ele, porque se fosse José, ou se eu fosse Abraão, eu não ia saber o que Deus queria de mim, eu não ia saber o que Deus queria de mim, porque, ou até o que você não sabe, Deus não falou, mas eles só continuaram fazendo uma coisa, sendo fiel a Deus, sendo fiel a Deus, sendo fiel a Deus, não pecando, desviando, não vou fazer isso, eu não vou trair a mulher, não vou pegar a mulher do Potifar, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou me prostituir com outros deuses, porque Abraão vivia tanto, imagina gente, como era comum naquela época as pessoas adorarem outros deuses, Abraão recebendo uma promessa de Deus, no qual ele era poucos que serviam, e ele acreditando na promessa de um Deus, onde ninguém adora, onde todo mundo faz nada a ver com isso, e já se passaram-se anos, e ele continua crendo, José continua sendo fiel dentro da prisão, ajudou outras pessoas, e outra coisa, pensa que você chega na prisão, aí você interpreta o sonho lá do copeiro e do padeiro, se eu não me engano. Aí ele chega e fala assim, olha, quando você chegar lá pro faraó, fala de mim, lembra de mim. Aí o copeiro falou, você me ajudou, eu vou falar, pode deixar que eu vou falar. Eu pensaria, mano, ufa, obrigado Senhor, louvado seja o nome de Deus. Igual meu pai falava, quando o cara, um irmão chegava para o meu pai e falava, não, se Deus fazer tal coisa, eu vou te abençoar. Se Deus fizer tal coisa, eu vou te abençoar. Aí meu pai falava, bom, então agora já está tudo bem, mano. Agora, bom, o irmão falou. Pensa, eu ficaria, mano, o copeiro falou. Tchau, beijo, fica aí vocês. Gente, o cara esqueceu. O cara esqueceu. Pensa ele esperançoso. Mano, já passou uma semana, mano. Será que ele falou, irmão? Será que ele falou, mano? Por que será que ele não falou? Acho que o rei às vezes não pediu comida. Já passou um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu já falei, mano, esquece. Já era. Mas ele continuou sendo fiel. E se você ver, a Bíblia fala que ele começou a tomar conta das coisas da prisão. Você tem noção? Ele era uma pessoa tão fiel a Deus e Deus estava tanto com ele que até na prisão ele comandava, até na prisão ele cuidava dos presos. Até que 2 anos depois, o copeiro, faraó tem um sonho e o copeiro fala, olha, eu conheço um cara que ele pode interpretar o sonho. Acho que o copeiro falou, nossa, mano, o cara tá lá preso há 2 anos. Esqueci.
Seria a Bela. Se a Bela prometesse para alguém. Sonho. Peraí, Farol, o que você falou? Sonho. Mano, ninguém resolve um sonho. Imagina ele chegando para José. Oi, tudo bem, José? Então, eu falei para você do Faraó. Falei que eu ia lembrar. Mano, eu não sei se eu teria a capacidade de fazer isso. Eu ia bater no cara ou querer bater em todo mundo. Falar, mano, ora, seu folgado. Te ajudei, 2 anos você vem me falar agora. Mas não, José foi lá, interpretou o sonho. E vocês sabem o resto da história. Agora, Davi. Esse também é outro que teve que ser muito fiel a Deus para se manter firme, não porque, cara, eu acho que o processo de você fazer aquilo que Deus quer para você é muito difícil. Como eu falei, a gente não lembra Abraão como quando ele passou 24 anos sem viver a promessa de Deus. A gente não lembra de José, ele sendo escravo. A gente fala, José é do Egito, ele é governador do Egito. Mas você sabe quanto tempo que ele não foi o governador do Egito? Quanto tempo que Abraão esperou a promessa? E Davi, o que você lembra de Davi? Davi era segundo o coração de Deus, foi rei de Israel, derrotou Golias, nossa, derrotou todo mundo, o cara era top, rico. Mas Davi, a Bíblia fala que Samuel chega para ungir um novo rei. E Jessé, eu vi esses dias, eu não sei quem foi, mas foi uma coisa que eu nunca tinha percebido e que a Bruna também falou, nossa, eu nunca percebi isso, que dificuldade. Pensa Saul chegar na sua casa e fala assim, olha, eu vou ungir seu filho a rei, um dos seus filhos é o rei, Samuel, perdão. Eu vou ungir um dos seus filhos a rei. Aí Jessé fala, tá bom, vou chamar meus filhos, você escolhe. Gente, ele chamou os filhos dele e Davi ficou de fora. Você tem noção, Davi deve ter se ligado isso depois, porque Davi estava lá pastoreando as ovelhas, não sabia o que estava acontecendo. Imagina que ele estava de boa. Não sei o que, as ovelhas, dando uma aguinha, guiando elas, não sei o que, guardando. Aí chega e fala assim, Samuel está lá na sua casa, estão te chamando. Oxe, mas o que está acontecendo? Aí ele chega lá, ele é ungido a rei, mas já pensou ele na cama deitado, falando, mano, por que estavam todos os meus irmãos lá e eu não estava lá? Pensa que dificuldade isso, gente. E se fosse eu, falasse, você será rei, eu falava, vixe, de novo. É agora. Olha o que Deus faz na vida da gente. Transforma o pastor de ovelha em rei de Israel. Já chegaram meus irmãos. Sai daí. Se você não sair daí, se você não sair da minha cama, eu lembro que eu vou ser rei. Só que eu li uns estudos que diz que talvez as pessoas que estavam dentro daquela casa, como foi feito foi meio secreto, né? Eles não tinham entendido o que ele estava fazendo, que Samuel estava fazendo. Eles meio que entenderam que foi mais ou menos o que Elias fez com Eliseu. Tipo assim, que Davi seria um ajudante do profeta. Eles não entenderam que era ser rei. E talvez Davi também pensou isso. Falou, mano, o que é isso? O que esse cara está fazendo? Porque ele saiu de lá e continuou pastoreando. Ele não foi fazer nada, gente. Eu já teria corrido lá para o palácio e falado, e onde você quer que eu comece? Onde você quer que eu comece? Vamos embora. Cadê a academia? Academia de rei? Pois é, gente. E outra coisa, eu falaria, mano, esse cara está viajando, porque como que eu vou ser rei? Que eu saiba, quem é rei é filho do rei. E o próximo rei é filho do outro rei. Eu não planejo matar o rei. Eu não planejo, porque ou você era rei, como que você era rei? Ou você nascia filho de rei, ou você matava o rei e tomava com o seu exército. Ele falou, eu não vou fazer nenhuma dessas coisas. E Davi continua a sua vida. E aí, olha a parte engraçada, você já percebeu que toda vez que Deus faz uma promessa, você tem um certo momento que você fala, mano, é agora que Deus vai me abençoar, Deus já está me abençoando, é isso que eu estou vivendo a promessa de Deus. Qual foi esse momento de Davi? Quando Saul pega e fala para ele, você vai tocar para mim.
chamam ele, e ele começa a ser honrado lá dentro. Ele fala, mano, é isso, pronto. Deus quer isso de mim, Samuel se enganou. Eu vou ser só isso. Não. Como vocês sabem, Davi matou Golias depois que ele já trabalhava para Saul. E olha que engraçado, Saul nem conhecia o pai dele. Era só mais um servo que ele tinha. E aí, beleza, ele mata Golias. E aí, as pessoas começam a honrar ele. Aí as pessoas começam a cantar a música dele. Saul coloca ele no palácio, tira ele da casa do pai dele. Davi já devia estar pensando, bom, se não foi tocar música, é agora, é isso. Estou morando no palácio, as mulheres cantam música de mim, todo mundo me honra porque eu matei Golias. Mas não, aí começa a surgir ciúmes, inveja. A Bíblia fala que um espírito maligno se aposta de Saul e ele começa a ter cada vez mais inveja. Ele tenta matar Davi. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma vez Saul é possuído e ele estava com uma lança e ele atirou 2 vezes a lança em Davi e Davi fugiu. E vocês sabem, Davi foge, tudo acontece, eu imagino Davi fugindo e falando, mano, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu pai era rico, porque o pai de Davi também era rico. Eu era pastor de ovelha. Um cara chega para mim e fala que eu vou ser rei. Aí as coisas começam a dar certo. Eu me torno um guerreiro, começo a ser famoso. E agora eu estou fugido. Fora da minha casa, de novo, fora da minha família. Sem dinheiro. Morando na caverna com um bando de maluco. O que eu estou fazendo aqui? Aonde que isso vai me levar para a promessa de Deus? Aonde que isso vai fazer com que eu seja rei? E eu sei que talvez você possa estar num momento como esse. Como esses 3 homens que eu mencionei. Pensando, Deus, isso não tem nada a ver. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele tem para você. Deus sabe que Ele prometeu. Ele sabe o que Ele prometeu. E Ele sabe que talvez você esteja totalmente na contramão. Mas na sua visão, na minha visão, nós estamos na contramão de Deus, na contramão daquilo que Ele prometeu, porque a gente pensa que o jogador tem que nascer com 8, 9 anos, jogar bola, crescer, e já entrar num clube e já ter tudo pronto. Não, Deus não age dessa forma. Deus age da forma que Ele quiser. E eu tenho certeza que se você permanecer firme com esses 3 grandes exemplos da Bíblia, se permaneceram, você vai ser lembrado. Muitas e muitas pessoas vão glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Porque eu imagino que eles não têm noção, não tiveram noção de como eles seriam conhecidos no mundo inteiro. De como tantas e tantas pessoas glorificariam a Deus, honrariam a Deus, se converteriam ouvindo as mensagens sobre as histórias deles. Você tem noção que às vezes Deus te prometeu algo e um dia as pessoas vão glorificar a respeito de você, um dia as pessoas vão usar seu exemplo, um dia as pessoas vão ouvir isso e vão ter como testemunho, vão contar a outras pessoas o que Deus pode fazer na sua vida. Mas se você permanecer firme, se você acreditar que Deus está trabalhando a seu favor, independente de como você vê que a situação está. Se Deus não falou nada, se Deus não especificou, se Deus não detalhou, continue confiando nele. Aleluia. E eu digo isso e prego isso para mim mesmo. Meu pai sempre fala também, não pregue o que você vive. Viva o que você prega. E isso é difícil. Porque eu vou pregar aqui hoje, vou terminar a pregação, a gente vai terminar o culto, vamos para as nossas casas, e talvez Deus não vai continuar falando nada. Talvez vai continuar em silêncio, talvez você esqueça deste culto, e passa-se anos, e Deus ainda não prometeu não cumpriu aquilo que Ele te prometeu. Mas você tem que entender que vai acontecer.
vai acontecer, não importa o que o diabo põe na sua mente, não importa a situação, você fala assim, meu Deus, não é isso que o Senhor prometeu, mas vai acontecer, porque se você parar de acreditar, eu vi uma coisa esses dias, foi um filme, e a pessoa, ela está fugindo de um sistema, de um governo, e aí ela está andando, e ela pensa, eu estou muito cansado, mas é muito tarde para voltar. E eu quero que você entenda a mesma coisa, você não vai desistir agora. Você não vai voltar atrás. Você não vai voltar a ser quem você era. Você não vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Você não vai voltar a ser uma pessoa que não tem esperança, que não tem no que acreditar. Você não vai ser uma pessoa que vai voltar a fazer aquilo que desagradava a Deus. Você não vai desistir e jogar tudo para o alto. Continue firme. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai falar, valeu a pena. Não tem aquela música, valeu a pena esperar? Você vai falar, valeu a pena esperar. Cada segundo, cada dia, cada minuto, cada ano, cada mês. Valeu esperar cada dia a promessa de Deus. Porque o melhor lugar para você estar não é onde você quer estar. O melhor lugar para você estar não é onde o mundo diz que é o melhor lugar. O melhor lugar para você estar é na vontade de Deus. É na presença de Deus. É aqui, adorando, continuando, confiando. É você continuar servindo a Deus no seu dia a dia. É você continuar, porque vir aqui, como eu sempre digo, vir aqui, levantar a mão, adorar a Deus é fácil. O difícil é ser cristão lá fora. O difícil é você ser cristão quando os problemas vêm na sua frente. O difícil é você continuar adorando a Deus nas suas ações e não no louvor. E esta é a mensagem que Deus tem para cada um de vocês hoje. Que por mais que Deus possa estar em silêncio, que por mais que você não entenda os detalhes, não saiba os detalhes, não sabe como você vai chegar lá, aquilo que você sonha, aquilo que Deus prometeu, você tem que continuar crendo e continuar confiando, porque Deus trabalha assim. Eu mostrei para vocês hoje que Ele trabalha assim, e tem tantas outras histórias que acontece a mesma coisa. Deus é o mesmo, mas também não significa que Ele vai agir da mesma forma. Mas também não significa que Ele vai prometer algo para você e você vai achar que só porque você não está de acordo com o que o mundo diz, você vai falar, mano, eu não vou chegar lá nunca. Não. Deus pode mudar a história da sua vida de um dia para o outro. Deus pode mudar a história da sua vida em um ano, em um mês que seja. Ele pode, basta Ele falar, é agora. Se coloque de pé. E eu quero que nesta oração que nós iremos fazer, você peça a Deus para que Ele te dê força, para que Ele te dê entendimento, para que você continue crendo no que Ele é capaz de fazer. Porque você não vai se apegar na promessa. Você vai ver que esses três exemplos que eu te dei, eles não ficaram pensando ou confiando, não, Deus disse que vai fazer aquilo, Deus disse que vai fazer. Não, você tem que confiar no Deus da promessa. Você tem que continuar servindo o Deus da promessa. Continuar confiando no Deus da promessa. Porque não é a promessa que está cuidando de você. Não é a promessa que está te guardando. É o Deus da promessa que está te guardando. É o Deus da promessa que está cuidando de você. É o Deus da promessa que tem o poder de realizar essa promessa. Então você tem que continuar servindo a Ele, fazendo o que agrada a Ele. Fazendo aquilo que Ele quer para você e não aquilo que você quer para Ele. Porque Deus está dizendo nessa noite, sou eu que quero, não é você. Eu que sei como que eu vou te preparar. Eu que sei os caminhos, eu que sei os detalhes, eu que sei o que vai acontecer e como vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor falou com cada um de nós nessa noite, Pai. E eu quero te agradecer, meu Deus, porque até eu, Senhor, estava passando por isso, perguntando, meu Deus, o que eu deveria fazer, o que está acontecendo? Porque, Senhor, às vezes nós pensamos que nós estamos tão distantes da Tua promessa,
ou distantes da tua vontade, nós nos sentimos perdidos, Pai. Mas o Senhor nos disse que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor nos disse, Pai, e nos lembrou de tudo que o Senhor fez na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, o Senhor nos disse para nos lembrarmos dos seus feitos. E hoje nós nos lembramos, e nós nos lembraremos em nome de Jesus de tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Senhor, ajude os teus filhos a se manterem firmes no dia a dia. Ajude os teus filhos a se manterem confiantes que o Senhor irá cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, que eles possam continuar te servindo, que eles possam continuar, meu Deus, sendo fiéis a Ti, que eles possam continuar seguindo aquilo que Te agrada, aquilo que eles têm aprendido, servindo a Ti, Te adorando no dia a dia, com as ações que elas tomam, com as decisões, evitando, Senhor, fazer coisas que Te desagradam. Porque, Senhor, nós entendemos e aprendemos que para que o Senhor realize aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos que estar em comunhão contigo, nós temos que estar buscando ser o melhor de nós. Perdoa, Senhor, as vezes que nós duvidamos, perdoa as vezes, Pai, que nós desacreditamos, que nós questionamos aquilo que o Senhor nos disse, que nós não confiamos. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, cada uma das vezes que nós falamos, não é possível. Isso não vai acontecer na minha vida. Porque quem somos nós para determinar algo sobre as nossas vidas? Quem somos nós para dizer o que vai acontecer nas nossas vidas ou não? Senhor, nós entregamos totalmente a nossa vida, o nosso futuro, o nosso propósito nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, todas as nossas decisões. Entregamos, Senhor, todos os nossos sonhos. Entregamos todos os nossos desejos. Senhor, nós confiamos totalmente e plenamente em Ti. Confiamos, Pai, que o Senhor irá tomar conta de tudo aquilo que nós não conseguimos lidar, pois o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Senhor, nós Te adoramos e Te clamamos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor.